Bom, lá todos, bom dia, eu vim aqui gravar mais um vídeo agora sobre o Códice Sinaíticos, né? Vamos fazer aqui então uma gravação e uma série de observações aqui que esse códice muito importante, tá? Do século IV, início aí quase do quinto século, nos traz de interessante, né? Nós vamos falar dos erros gramaticais do livro de Apocalipse, tá? É importante ressaltar que eu vi um vídeo agora recentemente, né, que um cidadão aí da internet, eu não vou dizer o nome, é por questão de ética, que ele diz que a Bíblia está errada e começa a citar textos da Bíblia, só que ele cita textos em português, da Bíblia em português. E a Bíblia em português, todo mundo sabe, quem gosta de hebraico e grego, sabe que ela não reflete o texto original. Ela é uma tradução forçada, tá, dos textos. Por quê? Porque o hebraico ela é uma língua milenar, já o português não. Então, certas palavras do hebraico e do grego, elas têm que ser traduzidas de acordo com uma tradução mais antiga. Você não pode pegar uma tradução antiga, arcaica, e simplesmente colocar no português e traduzir. O hebraico quer dizer isso aqui, não tem condição nenhuma, entendeu? Uma coisa é você falar uma história narrando e outra coisa é você falar uma história descrevendo. Então há muita diferença nisso, principalmente de quem conhece o próprio texto que está escrevendo, que no caso aqui do nosso amigo aqui é um escriba grego, né? Que ele está falando do Novo Testamento, então necessariamente ele está falando do grego, né? E nós vemos aqui uma coisa muito interessante, que é a questão do livro de Apocalipse, capítulo de número 1, né? Apocalipse de Jesus Cristo, né? Ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que rapidamente devem acontecer. Então você vê aqui já a primeira dificuldade nessa tradução, que é exatamente essa questão do livro de Apocalipse. Apocalipse de Jesus Cristo, né? Ao qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Então você tem Apocalipse de Jesus Cristo, ou revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus deu para Jesus Cristo, e Jesus Cristo então agora revela aos seus servos, e os seus servos então agora vai revelar a outras pessoas. Olha só, é Deus, é Jesus, é o servo, que no caso aqui seria João, e agora ele vai descrever para outras pessoas, tá? Então aqui nós temos aqui o interlinear aqui do Novo Testamento, né, que eu uso muito ele, da Sociedade Bíblica do Brasil. Tá? Deixa eu só aumentar ele aqui um pouquinho para ficar melhor para a gente compreender e entender o texto aqui. Deixa eu só pegar a parte que eu grifei. Muito bem, ela está aqui. Tá? E nós temos aqui então Apocalipse capítulo 1, verso de número 4. Mas eu quero pegar aqui logo no começo, que eu acabei lendo o texto lá no Códice Sinaíticos, e eu queria ler com vocês aqui, ó, Apocalipse de Jesus Cristo, ao qual lhe foi dado, eduquem, né? Foi-lhe dado, quem deu? Deus. Foi dado por Deus, né? Deixa para mostrar os dulos aos seus escravos, escravo dele, né? As que devem, o quê? As coisas, né? Que devem genestai, acontecer, aparecer, né? Entaxei, muito rápido. E cai uma conjunção aditiva, tá? Além de ter dado para Jesus, que foi dado por Deus, dado para Jesus, Jesus agora ele menciona uma conjunção não conectiva, mas aditiva, semane, e deu a conhecer, né? Ele traduziu, vamos dizer assim, apostelhas, né? Enviando diato anguilo por meio, né? Através do seu anjo, autor do anjo dele, né? Tuduru,
aos escravos dele, João. Ok? Então, ele foi revelado para ele, e agora nós vamos ver, então, essas questões gramaticais, que realmente é impressionante como uma pessoa, tá, que estuda grego, no caso aí, o próprio escriba, vamos dizer, né, que faz essa, vamos dizer assim, essa narrativa descritiva, certo? Ele está com um documento na mão, então, na verdade, agora, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse documento e vai exatamente descrever agora aquilo que foi dado de Deus para Jesus, e Jesus agora passou, através do anjo dele, para entregar para João escrever e mandar, então, para os seus escravos. É interessante notar aqui que uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Ah, mas como assim? Bom, vamos lá. Quando a gente começa a dizer que a Bíblia está errada, a gente tem que entender quem foi que escreveu, não quem narrou. Tá? Existe uma grande diferença de quando você fala, de quando a pessoa entende e de como ela escreve aquilo que ela entendeu. Tá? Então, no Códice Sinaíticos aqui, no caso do quarto século, nós temos uma coisa muito interessante que eu vou mostrar para vocês aqui, alguns erros gramaticais. Né? Aqui, João, as 7 igrejas, né, que estão na Ásia, né? Caris, Cairime, Reirene, né? Graça e paz a vós, né? Apó, da parte. Vamos ver aqui, vamos fazer o seguinte, vamos ler ele aqui no códice não, no interlinear, que eu vou mostrar uns pontos interessantes aqui, que eu vou sublinhando e você vai vendo, tá? Olha que coisa interessante aqui, ó. Né? João, as 7 igrejas, ou as 7 congregações, né? Tais em T, né? Na Ásia, aqui estão na Ásia, né? Graça e paz a vós, que estão na Ásia ali, né? E ele vai fazer o seguinte, ele vai narrar, tá? O que foi passado para ele. Mas eu quero que você preste atenção na questão da... Sumiu aqui. Na questão da narrativa descritiva, tá? E da narrativa falada. O que se fala, geralmente, não é o que se entende, tá? João, as 7 igrejas, né, que estão na Ásia, graça e paz a vós, da parte Rô, tá? Nós temos aqui Rô, deixa eu só apagar aqui para ficar melhor, para você entender aqui exatamente o que eu estou querendo dizer aqui para você ver. Então, você tem da parte Rô, do que é, o que é, e o que era, e o que vem, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono dele, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha, o fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. Você vê aqui uma coisa interessante, que ele usa muita conjunção, né? E ele usa também muito artigo. Para se na verdade ele já demonstrou aonde está o artigo, que no caso está apontando para o sujeito, então necessariamente eu não preciso da questão de mostrar. Tá estranho aqui, tá pulando toda hora, não estou entendendo isso aqui. Ele não precisa adicionar ou mostrar toda hora a questão, tá, do sujeito da frase. Se ele já está implícito na frase. Então, é uma coisa muito estranha. E nós percebemos também que nas cartas de João e no Evangelho de João, nós vemos que exatamente não é ele quem escreve. Porque essa multiplicidade de conjunções e de artigo, né, não é
parte da literatura do autor chamado João. E eu tenho aqui também o chamado Códice Alexandrinos. Isso aqui, ó. Apocalipse de Yohanan, Apocalipse de João, tá? E você vê aqui que, infelizmente, esse daqui data do início do 5º século ali, né? Quase chegando no 6º século, e ele é do Egito, onde foi achado no Egito ali. E você vê uma coisa muito interessante, não sei o que está acontecendo com o computador aqui, que ele está sumindo com as minhas pastas aqui. E, infelizmente, tá? Eu tenho ali aqui tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, Códice Alexandrino, muito importante, tá? Mas só que as primeiras páginas aqui, infelizmente, elas estão manchadas. Você vê aqui do lado aqui, ó, isso aqui é umidade do couro, tá? Isso aqui é um códice, então ela é um couro, tá? Nós temos um pequeno problema aqui muito grande, porque a folha foi colada, não sabemos se foi propositalmente, eu creio que não foi essa forma aí, nem essa a intenção, mas infelizmente ela está agarrada aqui no texto. Estou tentando passar a página aqui, não estou conseguindo, estou tendo um problema técnico aqui. Acontece, né? E infelizmente essa primeira parte eu não sei se essa questão dessa narrativa foi feita dessa forma, com várias conjunções e artigos ali também, que é não muito comum nas literaturas do nosso amigo aí, então, João, tá? Então nós temos muitas questões do Cai, do Ró, do On, né? E da testemunha fiel, e aquele, e não sei o que. Então nós temos um problema muito grande, tá? Nessa questão do Apocalipse. Aqui você tem a primeira página do Apocalipse. Ó. Infelizmente aqui ele está muito fragmentado e nós não conseguimos então pegar essa questão para ver se realmente está escrito dessa forma ou não. Então eu deixo aqui então essa série aqui do livro de Apocalipse, tá? E vamos ver então mais alguns erros gramaticais dele ali, porque nós entendemos que mesmo sendo um códice do 4º século, tá? E João ele vive no 1º século ali, nós temos a diferença de 300 anos. Então é muita coisa, tá? Que se passou, e muita responsabilidade também de uma pessoa escrever totalmente errado, tá bom? Então quero te agradecer por você ter vindo comigo até aqui, muito obrigado pela sua atenção, desculpa aí pelo problema técnico, vou tentar resolver isso e nos vemos então na próxima aula.